Virada histórica em Nápoles, hein? Chelsea 3, Napoli 2, Chelsea classificado para as oitavas de final da UEFA Champions League e mercado movimentado. Será mesmo? Bom, tem vários nomes aqui para a gente discutir. O Sterling rescindiu o contrato, o Disasi vai ou não vai? Tem proposta do West Ham? Não tem? E aí, o Ansemiro tá de volta? Vai continuar? Vai sair para empréstimo? Mamadou Sarr, que está no Strasbourg, vai vir para o Chelsea? Tudo isso e muito mais, fica comigo, eu sou o Murilo César, tô de volta aqui com o Chelsea Análise, eu sei que eu tô devendo vídeo pra vocês me desculpem, mas hoje tem muito assunto legal pra gente discutir aqui, beleza galera? E eu queria obviamente começar então, falando com vocês aí sobre essa classificação importante, heróica, de virada do Chelsea pra cima do Napoli na Itália, né, em Nápoles. Aí o vitória por 3-2, com gols aí de Enzo Fernandes, João Pedro, Palmer voltando, né, e voltando bem, né, entrando aí durante a partida e dando 2 assistências. Então eu queria discutir um pouquinho do que essa classificação pode significar para o Chelsea a partir de agora. Será que a gente vai ter um novo recorte na temporada? Será que o Chelsea vai dar um novo start aí numa fase tão importante que a gente está entrando agora, né, com muitos jogos? Mas enfim, era importante ganhar o jogo, né, mesmo fora de casa, contra um adversário difícil. É verdade que o Napoli não está bem, né, tanto que o Napoli nem avança para a fase de playoffs, mas de qualquer forma é o atual campeão italiano, né? Aliás, mais um campeão que o Chelsea derruba, né? Derrubou o Paris Saint-Germain na final da Copa do Mundo de Clubes, ganhou do Liverpool pela Premier League, ganhou do Barcelona, né, 3-0 pela Champions League, e agora ganha do Napoli também pela Champions League, mostrando a força aí, né, o Chelsea contra os campeões, o Chelsea batendo de frente e principalmente ganhando as partidas. Vitória importante, mais ainda a classificação, né, o que dá de certa forma um fôlego e um respiro, porque o Chelsea não vai precisar disputar esses 2 jogos a mais, né, dessa fase de playoff, né? Eu vou chegar a falar um pouquinho mais dos possíveis adversários do Chelsea ao longo aqui desse papo, mas acho que o mais importante era garantir os 3 pontos, se classificar entre os 8 primeiros, termina em sexto, é importante para dar moral, né? E uma vitória de virada, né? O Chelsea que na verdade na maioria das vezes, né, sempre sai na frente, mas já aconteceu de algumas vezes, principalmente na Premier League, né? Inclusive o Chelsea é o time que mais perdeu pontos depois de sair vencendo. Eu não vou lembrar agora de cabeça aqui se são 15 ou 18 pontos, mas, cara, são muitos pontos, né? Ainda mais numa liga como é o campeonato inglês. Então o Chelsea abre o placar, acaba que leva a virada, mas mesmo assim tem força suficiente para buscar aí o empate com o João Pedro e depois, mais importante ainda, o 3-2 com mais um gol do João Pedro e aí 2 assistências do Cole Palmer. É importante o Cole Palmer estar voltando àquele nível que a gente se acostumou a ver ele, né? Principalmente ali Pochettino, a primeira parte da temporada passada com o Mahrez, quando ele continua ali numa ascensão. Então é importante a gente ter o Palmer de volta, a gente tem mais uma opção, dá para dizer que é o craque do time, todo mundo gosta muito do Esteban, mas não dá para negar que hoje o Palmer talvez seja o jogador mais pronto que o Chelsea tem ali, apesar de ser muito novo, né? Apesar de ser tão jovem. Só um destaque importante que eu queria mencionar aqui nesse vídeo, e quase aí até um pedido de desculpas, porque o Sanches, né, desde que ele acabou falhando, e foram 2 falhas feias, dá pra gente dizer assim, no primeiro jogo das semifinais pela Copa da Liga contra o Arsenal em Stamford Bridge, eu acho que o Sanches vem dando a resposta dentro de campo, né? Ele faz um jogo muito bom contra o Napoli, faz boas defesas, né? Sendo importante aí. Contra o Crystal Palace também é muito importante, né? Ele salva ainda quando o jogo estava 0-0, eu acho que é um chute do Mateta que sai cara a cara com ele e o Sanches salva com os pés ali, se eu não me engano, uma grande defesa. Então se o Chelsea sai ali perdendo, mudaria a história do jogo, né? Então ele tem uma atuação importante. E também contra o Brentford, né? Recentemente, o Sanches muito bem, fazendo boas defesas, salvando o Chelsea, garantindo os 3 pontos aí para a equipe do Chelsea. Acho que é importante mencionar, né? É importante mencionar que
Eu acho que para a maioria da torcida do Chelsea, o Sanches não é o goleiro dos sonhos, né? Tá muito distante do que aquilo que a gente já teve de Peter Cech, de Courtois, até mesmo de Mendy, né? O Mendy na grande fase dele ali pelo Chelsea, né? O Sanches acho que está distante desses goleiros, mas não dá para negar, né? Quando a gente tem que criticar, é justo, né? Quando existe a falha, é justo a gente apontar, né? Sem qualquer tipo de falta de respeito, mas a gente apontar as falhas, mas também quando merece elogios, a gente também tem que vir a público e falar. Aí acho que o Sanches foi importante nessa vitória e tem sido, eu acho que é uma boa temporada, né? Eu acho que desde que ele vem ali pro Chelsea em 2024, com certeza essa é a melhor temporada do Sanches no gol do Chelsea. Vitória importante, 3 pontos, classificação, e agora o Chelsea vai esperar o seu adversário para a próxima fase, né? A gente agora, com a Champions League que mudou, né, tem essa fase de liga, né, essa primeira fase aí com 8 jogos, depois a gente tem um playoff antes de ir para as oitavas de final, e o Chelsea pode enfrentar Mônaco ou Karabakh, ou PSG ou Newcastle, né? Temos aí 2 adversários difíceis, né? O PSG, será que o PSG vem mordido depois de ter perdido ali a final do Mundial por 3-0? E o Newcastle é um adversário que recentemente a gente tem tido bastante dificuldade, né? Apesar de recentemente aí ter empatado em 2-2, né? Fora de casa, depois de sair perdendo por 2-0, o Newcastle não é parada fácil, a gente sabe muito bem disso. É muito difícil que não seja um desses dois, né? Difícil que o Karabakh aí, que o Chelsea inclusive empatou, né, 2-2, foi um dos jogos frustrantes aí durante essa trajetória, ainda sob o comando do Enzo Maresca, mas eu acho difícil que Mônaco ou Karabakh tenham forças suficientes para surpreender e eliminarem aí PSG e Newcastle. Então vamos acompanhar. São adversários, né? O que eu imagino serão adversários difíceis, mas para quem quer estar no mais alto nível, para quem quer competir na Champions League, não dá para ficar escolhendo muito adversário, né? Tem que enxergar, jogar, tem que resolver dentro de campo, e acho que o Chelsea tem força suficiente, tem elenco suficiente para encarar qualquer um desses adversários e avançar, e a partir daí vamos ver como que as coisas podem terminar, né? A gente já tá bem acostumado aí que essas trocas, né, de comando no Chelsea durante campanhas de Champions League acabam que dão certo, né? Em 2012 foi assim, né? Sai o André Villas-Boas e chega o Roberto Di Matteo ali e ganha, né? Em 2012 contra o Bayern de Munique na Alemanha, e em 2021, né, sai o Lampard, vem o Tuchel, e o Tuchel também acaba garantindo o título contra o Manchester City. Um detalhe bem legal dessa sequência de jogos, então, aí do Liam Rosenior, né? Desde que chegou aí ao Chelsea, são 6 jogos e 5 vitórias. Importante, né? Só a derrota ali contra o Arsenal por 3-2, mas desde então, mesmo sem ter grandes atuações, eu acho que o Chelsea não joga bem contra o Brentford, mas consegue a classificação. Não sei se contra o Pafos foi uma boa, no meu entendimento, é uma boa atuação, garante uma vitória sofrida, 1-0 magro, né? Melhor dizendo. Contra o Crystal Palace, eu acho que ali já tem algumas mostras de um bom futebol, de uma boa construção, melhorou bastante, e eu acho que tem ali uma oscilação contra o Napoli, mas também a gente entende a dificuldade de jogar fora de casa, né? O Napoli é um time muito forte, o Napoli dirigido por Antônio Conte, então também dá para entender o trabalho que o Napoli poderia ter dado como deu ali, e mesmo assim o Chelsea conseguiu a classificação. Então eu queria fechar aqui essa primeira parte falando um pouquinho de Chelsea, Napoli, Champions League, Liam Rosenior, para a gente entrar um pouquinho na questão de mercado, né? Nós tivemos algumas notícias importantes aí, né? Acho que a principal delas é a rescisão de contrato, né? Chelsea e Sterling, né? Sterling, que tinha um salário, sai na mídia, um salário de mais de 300 mil libras, né? 325 mil libras eu li em alguns portais e alguns veículos, é muito dinheiro, né? Era o maior salário do Chelsea disparado, e um jogador que estava afastado, né? Com o Maresca não tinha espaço, estava desde o início dessa temporada naquele
esquadrão do Chelsea, né, esquadrão de bomba do Chelsea, e finalmente encontrou uma solução, né? Eu imaginei que assim que a janela tivesse sido aberta, né, mais no comecinho de janeiro, que o Sterling logo teria alguma outra oportunidade e logo avançaria o negócio, mas a gente viu que demorou, né? Essas para surgir qualquer coisa. Entendo que deve sim existir clubes interessados no jogador, né? Mas não era uma equação fácil de se fazer, né? Um salário muito alto. Para o Chelsea é importante ter essa economia, né, na folha salarial para poder subsidiar aí melhorias em contratos de outros jogadores, né? Recentemente a gente saiu alguns insiders, alguns jornalistas dizendo que Caicedo, perdão, Enzo Fernandes e o Colwill, né? E o Colwill estariam tentando negociar com o Chelsea uma melhor situação de contrato, né? Hoje o Chelsea não paga salários tão exorbitantes, paga muito ali com premiações, né? Com classificações, com os títulos, né? Recentemente nós tivemos 2 títulos, né? Conference League e também a Copa do Mundo de Clubes. Então, pelo menos são 325 mil libras economizadas aí para o Chelsea fazer novos investimentos, né? E isso é importante. É verdade que acho que o Sterling não deixa saudade, né? Eu acho que quando ele chega lá ainda como um pedido do Tuchel, ele chega para ser um dos principais nomes do Chelsea, né? Do Chelsea dessa era Todd Bowley, Behdad Eghbali, né? Ele chega para ser a cara de um novo Chelsea, né? Que tinha acabado de ser tirado ali do Roman Abramovich, mas a verdade é que as coisas não se encaixaram, né? Ele tem uma participação ou outra importante, né? Foram 81 jogos com a camisa do Chelsea, foram 19 gols e 15 assistências, né? Não é um número assim tão relevante, mas ele teve ali um momento ou outro, uma participação ou outra importante, mas a verdade é que assim, eu acho que a passagem do Sterling foi realmente bem apagada, né? E eu acho que eu vou lembrar, eu tenho um lance que eu lembro muito fácil de cabeça quando a gente fala do Sterling, é um jogo, se eu não me engano, pela Copa da Inglaterra, Chelsea e Leicester, Stamford Bridge, acho que foi 4-2. O Chelsea faz 2-0, toma um empate e era o Leicester do Enzo Maresca, né? E o Sterling vai cobrar uma falta e ele joga assim muito, muito alto, né? Quase um field goal. E eu acho que essa é uma das principais cenas, né? Que a gente acaba, como torcedor do Chelsea, acaba se lembrando do Sterling, né? Não vai deixar saudade, né? Não participou dos títulos, né? Na temporada passada estava emprestado para o Arsenal, né? Quando o Chelsea ganha aí a Conference, e ele não participa da Copa do Mundo de Clubes, né? E quando o Chelsea retorna para essa temporada, para a pré-temporada, ele já nem faz parte do grupo. Então ele ficou afastado esse tempo todo. Outra transferência recente que a gente teve, né, foi o pedido do Chelsea do Aaron Ansemilno, jogador argentino, né, zagueiro. Esse sim participou da Copa do Mundo de Clubes, estava emprestado aí para o Borussia Dortmund, mas foram só 10 jogos, né, conviveu com algumas lesões que acabaram atrapalhando aí o desenvolvimento, e aí tem um certo, né, ele é trazido de volta, né, até porque o Tozinho vai ficar algumas semanas aí afastado uma lesão, e a gente entende, beleza, né, estamos com um zagueiro a menos, traz um zagueiro que está tendo ali uma certa evolução no Borussia Dortmund, faz sentido, mas parece que é a volta dos que não foram, os que não foram, enfim, tá um pouco de confusão ainda em cima do jovem zagueiro argentino, porque pode ser que ele saia, né? Até o próximo dia 2, quando fecha a janela de transferências na Inglaterra, pode ser então que o Ansemilno aí acabe sendo emprestado para um outro clube. Surgiu recente, né, mais recentemente, nas últimas horas, a possibilidade do Chelsea trazer o Sarr, né, o zagueiro Sarr, que está no Strasbourg, trazer o Sarr e emprestar o Ansemilno aí, mas parece que o Ansemilno não está muito afim de ir jogar no Strasbourg, então o Chelsea vai ter que lidar aí com essa situação. Parece não ser tão simples assim. Vamos entender esses próximos passos até segunda-feira, né? Se não me engano, dia 2 é segunda-feira. Então, até lá a gente deve ter alguma situação resolvida para o jovem jogador
argentino. Quem também, de certa forma, retorna, mas também já vai aí é o Kendry Páez, né? O equatoriano de 18 anos está sendo emprestado para o River Plate, né? Acho que vai ser, eu acho um empréstimo interessante, né? Para ele se ambientar. Acho que o River Plate é um bom lugar, um bom caminho para ele se desenvolver, jogar as competições sul-americanas, né? Disputar o campeonato argentino pode ser interessante para o jovem equatoriano, que foram 26 jogos na temporada e um gol, né? Ele que estava emprestado aí ao Strasbourg não vai permanecer, né? Tudo indica aí, então, que ele vai mesmo se acertar aí com o River Plate. E eu acho que esse é um ótimo empréstimo, acho que tem tudo para dar certo, torço para que dê certo, para que ele possa evoluir. O empréstimo dele, pelo que eu estava vendo, vai ser de janeiro a dezembro, né? Para ele ficar toda a temporada ali, cumprir, né? Com a temporada ali na Argentina, que mais ou menos segue o nosso calendário também, né, de janeiro a dezembro. Então vamos ver se esse um ano de empréstimo, né, que ele possa ganhar minutagem, que ele possa ganhar oportunidades, ganhar experiência e quem sabe, né, em janeiro do ano que vem, de repente volta para o Chelsea ou vai para um clube mais estratégico dentro da própria Premier League, né, para já conseguir aí ganhar mais maturidade no campeonato e aí sim voltar para o Chelsea e garantir aí pelo menos a oportunidade de lutar pelo próprio espaço, tá? Esse aqui eu achei bem legal, acho que vai ser interessante, torço para que dê certo o Kendry Páez aí então no River Plate. E falando um pouquinho sobre as chegadas também aí do Chelsea, né? Fala-se muito que o Chelsea ainda continua sendo muito persistente aí com Jeremy Jacquet, né? O zagueiro de 20 anos do Rennes, mas os valores ainda são um pouco estratosféricos, né? Eu já vi alguns jornalistas aí, insiders, dizendo que o Rennes pede ali uma taxa entre 65 e 70 milhões de euros, perdão. É muita grana, né? Muito dinheiro para um zagueiro de 20 anos. Assim, esse é um rolê para você pagar praticamente no jogador pronto, né? Para você pagar aí num jogador já que chega, veste a camisa ali e domina domina a área e resolve os problemas da defesa do Chelsea, né? É um valor muito alto para um jogador que é sim muito promissor. A gente sabe que o mercado está inflacionado, que as cifras hoje são astronômicas, né? Então, ele que tem 21 jogos na temporada. Então vamos acompanhar, né? Eu li hoje, não sei se foi o Ben Jacobs, agora minha memória é um pouco ruim, ou se foi o Fabrício Romano, que trouxe que pra gente ficar meio que atento, os dois times devem jogar, o Chelsea joga no sábado, né, contra o West Ham, mas pelo que eu entendi o Rennes também joga, né, no sábado, e que pós-partida o negócio pode avançar, o Chelsea pode ser um pouco mais incisivo para uma tomada de decisão. Na verdade que tá tentando alguma coisa, né? No começo falou que o Chelsea poderia garantir agora a compra do jogador, mas reemprestá-lo, né? Emprestá-lo aí para o Rennes até o fim da temporada para que ele chegasse a partir da janela de verão, né? Vamos entender, eu não acho que isso seria um bom negócio, né? Você pagar tanto dinheiro para você ter um jogador só na próxima temporada, eu não sei, acho complicado, né? Acho que se fosse de repente um valor bem mais baixo, aí ok, né? Deixa ali por mais 6 meses aí para o jogador se desenvolver, jogar, ganhar minutagem, experiência, e aí a partir de agosto integra o elenco principal do Chelsea. Aí eu não veria problemas, até entenderia, mas pelas cifras, né? É como você paga e leva agora, né? Não faz muito sentido o Chelsea pagar esse valor tão alto, mas especula-se também que Bayern de Munique e Liverpool também estão de olho no jovem francês, e tudo isso então acaba inflacionando, né? Porque o Rennes está na mesa de negociação, quase que ali fazendo leilão, é quem paga mais, né? Se você não quer, tem outro que quer. Então não é um negócio tão fácil, tão simples, falta pouco tempo, então tudo isso de certa forma joga contra o Chelsea, né? O tempo, a necessidade, a questão de concorrência. Então o Chelsea precisa, ao mesmo tempo que ter calma para não fazer nenhum negócio muito grandioso e depois esse negócio cair por água, né? Esse negócio não se manter, mas também precisa tomar uma decisão, porque você vai esperar até o verão, você vai esperar de repente dar chance para um rival seu direto
como o Liverpool, por exemplo, pagar a grana, ou um rival continental como o Bayern de Munique, né, que já tem um elenco muito forte, garantir um jogador que você tem interesse e que realmente tem um potencial muito grande, é difícil. O Chelsea aí tá numa situação que não é fácil, mas que são negócios, né? Eu acho que o Chelsea não vai fazer nenhuma loucura, por isso até a demora para se fazer esse negócio, mas vamos entender. Até mesmo o Fabrício Romano traz, né, num dos posts dele recentes sobre essa, entre aspas, novela, que lembra muito como foi com o Enzo, né? O Chelsea logo no comecinho de janeiro vai para cima, o Benfica recusa umas 2, 3 vezes, se eu não me engano, depois o Chelsea volta no fim da temporada e aí paga, né, 105 milhões de libras, era isso? 115 milhões de libras, eu não vou lembrar agora. Mas aí garante o Enzo também quer vir, né? Chegou até a se pensar na possibilidade de, né, garantir a compra ali em janeiro também, para ele vir só na temporada seguinte, mas não, o Enzo também quis vir. Então as coisas acabaram caminhando dessa forma. E pra gente ir encerrando aí, tem essa questão dessa também novela, né? O Disasi, né? O Disasi que também estava afastado, né? Junto com o Sterling, não fazia parte aí do elenco principal do Chelsea para essa temporada. De certa forma foi nos últimos dias, né, reintegrado aí pelo Liam Rosenior. Até imaginei que talvez por conta da lesão do Tosinho pudesse ter mais espaço, mas aí o Chelsea, né, traz o Anselmino, tem essa negociação com o Jeremy Jacquet. Vamos ver, né, se nesses últimos dias trouxe aí de repente essa questão do West Ham, né, contratá-lo por empréstimo. Agora parece que essa já não é uma possibilidade tão quente assim. Então vamos ver, de repente até mesmo Chelsea e West Ham jogam, né, nesse fim de semana e de repente aí as duas diretorias vão estar frente a frente para negociar, né, para entender como que seria melhor esse negócio. Mas a verdade é que também não parece tão simples, tão fácil. Precisa de um pouco mais de conversa, de um pouco mais de diálogo para esse negócio se resolver. De qualquer forma, acaba que foi, né, uma janela um pouquinho aquecida, né? A gente teve aí alguns vai e vem, o Sterling que finalmente deixou o Chelsea, não vai acabar deixando saudades aí pro torcedor, e vamos ver se realmente chega, né? Um zagueiro, o Liam Rosenior também nos últimos dias, eu não sei se foi hoje ou se foi na coletiva pré-jogo Napoli, que ele disse também que o Chelsea pode estar atento ali um meio-campista, de repente mais um jogador de frente. Então vamos entender, que é o que parece, né, de hoje aí até o próximo dia 2, o Chelsea pode ter uma janela muito movimentada, né? Se os jogadores vão chegar agora, se o Chelsea vai fechar o negócio agora para chegar na próxima temporada, são cenas dos próximos capítulos que a gente vai descobrir aí nos próximos dias. Que bom que pelo menos falta muito pouco para a gente descobrir como que vai se fechar então essa janela do Chelsea, mais uma janela aí que vai ficando aquecida. Beleza, pessoal? Bom, obrigado. Queria agradecer aí quem tem se inscrito, quem tem curtido o vídeo. Poxa, dá uma, né, para quem ainda que tá chegando agora, tá conhecendo agora o canal, Chelsea Análise é um canal aí para a gente trazer um pouquinho mais do dia a dia, dos bastidores, trazer curiosidades, falar sobre os jogos, falar sobre as transferências, enfim, é um espaço para quem é torcedor do Chelsea, para a gente estar junto, para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia, beleza? Então se você ainda não é inscrito, dá uma força, se inscreve no canal, deixa o like, isso é muito importante, é um canal muito pequeno ainda, né? Então, para quem puder dar uma força, né, para a gente aumentar a comunidade aqui do Chelsea, seja bem-vindo, dá uma força pro canal, porque eu agradeço demais, e sua opinião também é extremamente importante, né? Se você concorda comigo, se você não discorda comigo também, principalmente, deixa aí nos comentários, né, a sua opinião, porque com respeito, com alto nível, com certeza a gente consegue trocar uma ideia. Beleza, pessoal? Então, tô indo nessa, valeu, obrigado, um abraço, até a próxima, tamo junto!